Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar das 3 leis de Newton. Na verdade, vamos ser mais específicos e vamos falar da primeira lei de Newton. Lembrando que no nosso primeiro vídeo a gente falou um pouquinho mais sobre esse cara que é genial e é considerado o pai da física clássica, Isaac Newton. Hoje vamos falar sobre a lei da inércia. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, pode ser enunciada da seguinte forma: todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Bom, Antônio, eu não entendi muito bem esse enunciado. Calma, vai dar tudo certo. Olha só, ele diz assim: todo corpo persiste em seu estado de repouso, ou seja, se um corpo está em repouso, para retirá-lo desse estado, você precisa ter forças atuando sobre ele ou que sejam aplicadas forças sobre ele, de modo que a resultante seja diferente de zero, para tirar ele desse estado. Bom, e se ele já estiver em movimento, só que com velocidade constante? Aí tem que acontecer a mesma coisa. Ó, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, que significa velocidade constante, para retirar ele desse estado, ou seja, para que ele adquira uma aceleração diferente de zero, para que ele passe para um estado acelerado, você precisa também aplicar sobre esse corpo forças, tá? De modo que a resultante seja diferente de zero. Tem algumas situações no nosso cotidiano que a gente consegue perceber essa nossa tendência do corpo a se conservar no seu estado inicial. Por exemplo, num ônibus, tá? Se o ônibus está se movendo aí com uma certa velocidade constante e do nada ele acelera, você consegue perceber que o seu corpo é meio que arremessado um pouquinho para trás, dependendo do quanto que o motorista decidiu acelerar, né? Se ele acelerar bastante, o seu corpo vai ser arremessado bastante para trás também. Por quê? Porque o corpo ele tende a permanecer na situação que ele estava inicialmente, tá? E isso é respondido pela lei da inércia. O mesmo acontece se você estiver num ônibus, tá? Só que dessa vez o motorista não acelerar o ônibus, mas sim desacelerar o ônibus. Você vai sentir que seu corpo vai ser jogado um pouquinho para frente. Também por conta da inércia. O seu corpo tende a permanecer na situação inicial. Tem uma outra situação que eu acho que essa situação aqui, quem anda muito de bicicleta tem muito medo de acontecer. Que é o seguinte: você está na bicicleta, né, ali a uma certa velocidade, e do nada você encontra um obstáculo. E aí você freia, né? O seu corpo que estava em movimento tende a continuar em movimento. Então ele pode ser arremessado para frente, porque ele quer continuar em movimento. Bom, tendo feito e tendo mostrado essas 3 situações, a gente pode pensar um pouquinho mais em umas situações um pouquinho mais complexas. Imagine o seguinte: imagine que você tem uma bolinha, tá? E você vai jogar ela numa pista que tem atrito, beleza? Quando você jogar essa bolinha vai adquirir uma certa velocidade, certo, Antônio? Legal. Mas como tem atrito, né? E o atrito vai meio que freando essa bolinha com as forças resistivas, a velocidade da bolinha vai diminuindo. E aí a bolinha para depois de um tempo. Se você lança essa mesma bolinha com a mesma força, só que em uma pista que tem menos atrito, o que vai acontecer, Antônio? Bom, o que vai acontecer é que agora, por ter menos atrito, tá, a bolinha vai conseguir chegar mais longe, porque a força resistiva que vai ser aplicada sobre ela vai ser menor, né? Então a bolinha consegue perder velocidade, digamos, numa taxa menor, então ela consegue ir mais longe. Bom, Antônio, e se eu conseguisse uma pista que não tem atrito nenhum, tá? Uma pista que inclusive não tem nenhuma resistência, nem do ar. O que aconteceria se eu jogasse essa bolinha? Bom, se você consegue encontrar uma pista como essa, e não é uma tarefa fácil, você jogaria essa bolinha e ela continuaria em movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Ou seja, você jogaria essa bolinha, ela estaria com uma certa velocidade, só que ela não perderia velocidade, porque não tem atrito, e nem ganharia, porque a partir daí não tem nenhuma outra força agindo sobre ela. Nenhuma força agindo sobre ela, você cai na lei da inércia, tá? Ela continua com velocidade constante indefinidamente, a não ser que em algum momento posterior passe a agir sobre ela forças cuja soma, tá, dê diferente de zero. Aí ela poderia parar. Mas se nenhuma força for aplicada sobre ela, tá, ela continua com movimento uniforme. Bom, tem uma aplicação muito interessante disso a viagens espaciais. Por exemplo, um foguete. Nós sabemos, dá para perceber que o foguete gasta muito energia para vencer, digamos, as forças gravitacionais e as outras forças de resistência que existem dentro do nosso planeta
para que ele consiga escapar da órbita da Terra. Antônio, mas o que acontece depois que esse foguete sai da órbita da Terra e entra no espaço, digamos assim? Bom, quando ele entra no espaço e ele já não tem mais praticamente nenhuma interação com o campo gravitacional da Terra, vai ter ali um pouquinho, tá? Mas é praticamente zero e também não tem mais resistência do ar. O que vai acontecer, Antônio? Bom, agora, estando sob a ação de praticamente nenhuma força, esse foguete pode desligar os propulsores e continuar com a mesma velocidade que ele tinha antes, porque agora nenhuma força age sobre ele, tá? Então, depois que o foguete está no espaço, está agindo praticamente nenhuma força resistiva com relação a ele, ele pode desligar os propulsores, tá? Isso facilita as viagens espaciais. É o mesmo caso da bolinha, tá? Só que agora aconteceu com o foguete. Então, quando ele entra no espaço, nenhuma força resistiva, nenhuma força atuando sobre ele, tá? Ou praticamente nenhuma, tá? Tem a força gravitacional, é claro, mas ela é mínima, ok? Quanto mais distancia da Terra, né? A gente tem também uma outra aplicação interessante que eu trouxe para vocês, que é a da missão Voyager, tá? A missão Voyager é uma sonda que foi lançada em 5 de setembro de 1977, ok? E ela adentrou o espaço interestelar em 2012. Como assim, Antônio? Adentrou o espaço interestelar? Bom, ela saiu do nosso sistema solar, então ela está além do nosso sistema solar já. Ela possui uma velocidade de 17 km por segundo, sem usar nenhum propulsor. Por quê? Porque quando ela saiu dos efeitos gravitacionais, né, digamos, do sistema solar, ela já possuía uma certa velocidade e agora, não tendo nenhuma força de resistência contra ela, sendo aplicada sobre ela para tirar ela desse estado, para a desacelerar, ela pode continuar com velocidade constante. Para vocês terem uma ideia, essa velocidade de 17 km por segundo é aproximadamente 60 mil km por hora. Outro aspecto interessante é que a sonda Voyager 1 levou com ela discos similares a esse, que tem algumas informações sobre a nossa civilização. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Pesquisem mais sobre a missão Voyager 1, pesquisem mais sobre lei da inércia, vejam algumas aplicações. Pesquisem também sobre Carl Sagan, que foi um dos caras que participou, né, da missão Voyager 1, e ele foi fundamental, ele é um cientista notável. Mas enfim, aqui eu deixo como curiosidade para vocês darem uma pesquisada. Eu espero que tenha dado para entender aí o que diz a lei da inércia. Vamos só dar uma reforçada. Todo o corpo persiste em seu estado de repouso, ou seja, vai ficar em repouso a não ser que haja sobre ele forças, tá? Cuja resultante seja diferente de zero. Tudo bem? A mesma coisa para um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. É isso, pessoal. Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso terceiro vídeo